Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito do desapego aos bens materiais, né? Assunto recorrente aqui, né, para quem me escuta. E eu gostaria de pedir desculpas por demorar, né, mas são muitas coisas, né, para se fazer. Vamos retornar à pregação do evangelho. Hoje eu gostaria de falar a respeito do desapego aos bens materiais que Jesus ensina, né? E você vai acabar compreendendo por que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E também por que Jesus exigiu do jovem rico que ele vendesse tudo que tem, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim a Sagrada Escritura: Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhes disse: Quem vem a mim e não deixe em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se com 10.000 homens consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000? Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir o último versículo. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, né? Então Jesus disse que se você não renunciar a tudo o que você tem, você não pode ser discípulo dele. Lucas capítulo 14, versículo 33. Se você não renunciar a tudo o que você tem, você não pode ser discípulo de Cristo. Então, né? Tem gente que olha para aquilo que Jesus disse ao jovem rico e agradece a Deus porque não foi dito para ele, né? Como se aquilo não fosse para todos nós. Mas em Lucas capítulo 14, versículo 33, está escrito que se as pessoas que querem ser cristãs não renunciarem a tudo que elas têm, elas não podem ser discípulos de Cristo. Isso significa que nós devemos vender tudo que nós temos e dar aos pobres e ficar sem nada? Essa é uma possibilidade, porque foi o que Jesus disse ao jovem rico. Mas nós não precisamos fazer isso, né? Mas não significa que nós não vamos renunciar a tudo que nós temos. Renunciar a tudo que nós temos tem que ser feito, né? Não somente da maneira como Jesus ensinou ao jovem rico, mas também quando nós usamos todos os nossos bens materiais e tudo o que nós somos, porque Jesus também falou da nossa vida, né? Todos os nossos bens materiais e tudo o que nós somos tem que ser usado para o reino de Deus. Porque Jesus disse: quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então você está vendo esses livros aqui atrás, né? Todos esses livros têm que ser usados para o reino de Deus. Se eu não fizer isso,
se eu não renunciar a esses livros e usar para o reino de Deus, eu não posso ser discípulo de Cristo. Se eu não usar a minha casa para o reino de Deus, eu não posso ser discípulo de Cristo. Se eu não deixar a minha vida em segundo lugar e o reino de Deus em primeiro lugar, eu não posso ser discípulo de Cristo. Então, Cristo faz com que a gente coloque os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pais, cônjuges em segundo plano, para que a gente obedeça a Ele, né? Então, não há apego aos bens materiais no reino de Deus. Se você não renuncia a tudo que você tem, você não pode ser discípulo de Cristo. Isso está escrito na Sagrada Escritura, Lucas capítulo 14, versículo 33. O próprio Cristo disse: se você não renunciar a tudo o que você tem, não pode ser meu discípulo. Então, tudo que a gente usa, tudo que a gente possui tem que ser usado para o reino de Deus. Não pode ser somente para a gente. Então, tudo que você tem, use para o reino de Deus. Porque se você não fizer isso, você não pode ser discípulo de Cristo. Por isso que a teologia da prosperidade é tão combatida por mim aqui. Porque se alguém não renuncia a tudo que tem, não pode ser discípulo de Cristo. É isso que está escrito na Sagrada Escritura. Amém? Então, não se deixe enganar. Se você não está renunciando a tudo que você tem, você não está podendo ser discípulo de Cristo. Renuncie a tudo que você tem, a tudo que você é, utilizando tudo que você tem, tudo que você é e deixando todos os seus familiares e conhecidos em segundo plano. Só assim você vai poder ser discípulo de Cristo, Então, veja que verdadeiramente há poucos discípulos de Cristo, Há poucas pessoas que podem ser discípulos de Cristo, porque quase ninguém renuncia a tudo que tem para seguir a Jesus Cristo, porque isso sequer é pregado, Então, se você não renuncia a tudo que você tem, você não pode ser discípulo de Cristo. Então, use tudo que você tem para o reino de Deus. Só assim você pode ser discípulo de Cristo. Use a sua casa para o reino de Deus. Use o seu carro para o reino de Deus. Use as suas roupas para o reino de Deus. A sua TV, os seus livros, o seu dinheiro. Tudo que você tem que ser usado para o reino de Deus e não para você mesmo. Do contrário, você não pode ser discípulo de Cristo. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.